Olá, pessoal. Estamos hoje aqui gravando mais um episódio do PangeaCast, né? A existência cotidiana. Eu sou Lívia Guedes e vou estar hoje aqui com Thaís e nossos convidados nesse episódio. Hoje a gente está aqui gravando um episódio muito especial, com um tema muito atual. Estamos recebendo dois convidados que, além de grandes profissionais, são colegas, né, parceiros. Torturadores nossos. Também, vale, né, vocês vão já entender por quê. Hoje a gente está aqui com o Thiago Lisboa e o Diego Cassas, que são profissionais da educação física, trabalham, né, com a prática da atividade física, orientando, conduzindo, e também são proprietários do Vital Studio Box, né, que é uma academia mais exclusiva, né, eu diria assim, um tamanho exato, pronto. Um estúdio onde as pessoas podem treinar de forma personalizada, com acompanhamento, né, de profissionais da área. E a gente está aqui propondo uma conversa para compreendermos, né, a relação entre a saúde mental e a prática da atividade física, né? A Lívia tem alguns dados que já a gente vai começar a debater sobre essa relação, mas primeiro de tudo a gente queria dar as boas-vindas. Fiquem muito à vontade, é muito bom recebê-los. E para a gente começar, eu queria, né, que vocês se apresentassem como que vocês veem hoje, né, na prática de vocês, a importância da gente estar pensando sobre saúde mental e alinhando esse discurso, né? Como é que vocês enxergam lá dos alunos e no estúdio essa questão da saúde mental hoje? Primeiro, agradecer imensamente, né, o convite de vocês para a gente estar participando aqui do PangeaCast. Vocês são nossas alunas, amigas, parceiras, né? Queria mais só agradecer de verdade, de coração. Vocês que também estão lá dentro do estúdio, dia após dia, sabendo, né, a importância da atividade física relacionada à saúde mental. Eu acho que vai ser um bate-papo super divertido, prazeroso, onde a gente vai poder abordar muita coisa boa, né, e falar pro pessoal de casa, né? Acompanhar, que eu acho que hoje, né, a gente viu o quão importante é a atividade física Sim. na vida de cada um, né? Então isso aí vai ser super relevante pra gente trazer um conteúdo bacana pro pessoal. Nossa. Olá, galera. Eu sou o Thiago Lisboa, me apresentar aqui para vocês. Eu já tô atuando nessa área aí já tem mais ou menos uns 12, 13 anos, né? Então, antes de eu trabalhar também com educação física, é algo que realmente eu percebo que ao longo da minha vida eu sempre tive uma tendência, né, para seguir, né? Então, desde pequeno eu contigo aí, a gente sempre praticou atividade juntos, jogava futebol, enfim, rodamos aí vários times aí de São Luís, até mesmo campeonatos fora aí do estado, né? Então é meio que a gente sente na pele, né? Os benefícios, né, da atividade física. E hoje, depois de um longo tempo aí já nessa jornada, a gente tem o privilégio de poder passar para as outras pessoas um pouquinho, né, da nossa experiência e melhorar a vida também das pessoas aí, né? E aí o nosso projeto lá do Vitale começou em 2019, né? E estamos aí, correndo para melhorar a vida das pessoas com bastante atividade física mesmo, né? Que a gente já vai entrar aí mais nos benefícios logo mais. Sim. É um consenso hoje, né? Assim, que a atividade física, ela vem como um ganho como um todo, né? Para o organismo como um todo. Tem um estudo recente, eu não vou agora me lembrar a fonte, mas depois eu posso, né, colocar aí na descrição do vídeo, que demonstrou que pessoas que fazem atividade física regularmente e fazem algum tratamento para depressão ou ansiedade, elas têm mais benefícios, né, do que as pessoas que só tomam a medicação e não fazem atividade física, né? E aí alguns portais, eles até publicizaram essa notícia de uma forma um tanto quanto
problemática, até dizendo assim, né, que a atividade física é mais benéfica do que o remédio no tratamento de depressão e ansiedade. Sim. Só que quando você vai ler o estudo, não é que está colocando as duas coisas, esses dois recursos como se fossem a mesma coisa, mas é para dizer assim, aquela pessoa que faz um tratamento medicamentoso e associa o uso da medicação com o treino, com a atividade física, ela vai ter resultados muito melhores do que a pessoa que só toma a medicação, né? Com certeza. Então, Tudo associado, né? Sempre associado, assim. A gente vê que não é uma coisa só, né? Somos multi sempre, né? Então, assim, a gente falando sobre dados, né? Então, assim, a gente tem as recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde sobre atividade física e tem uma recomendação de 150 a 300 minutos de atividade física, né, por semana, onde pelo menos 75 minutos de atividade na semana seja vigorosa, né? De repente a gente pode falar o que é essa atividade vigorosa, né? Porque tem essa recomendação do fortalecimento muscular. A gente sabe que, inclusive hoje se fala de investir em músculo, né? Porque tem uma longevidade, temos uma capacidade hoje muito maior, né? De ficar vivo, existindo por muito mais tempo. sim. Mas a gente precisa também ter qualidade de vida, né? Então, assim, o que é esse investimento muscular e como é que vocês percebem essa questão do tempo, né? Ou seja, realmente 150 minutos é uma quantidade boa, 75 minutos de atividade vigorosa é um investimento ideal, né? Essa bolsa de valores aí está funcionando, sendo 75 minutos, porque assim, existe uma divergência quando a gente vai para outros lugares, né? Rede social, artigos de vários portais, dizendo que tem que fazer 6 vezes por semana, não sei, enfim. Como é que vocês veem isso, né? E como é que é o retorno? Então, assim, deixa eu começo e tu complementa, pode ser? Pode ser. Então, assim, o que eu costumo falar, né, como profissional já há bastante tempo, né, na área, é que a atividade física, ela nunca é demais, né? Então, a gente tem, digamos que 7 dias na semana, né? E aí, cada dia tem 24 horas. Então, a gente consegue dispor pelo menos aí de 30 a 1 hora de treino por dia, o que dentro dessas 24 horas chega a ser insignificante, né? Então não vai fazer uma diferença para minha vida, assim, de questão de tempo, eu me exercitar meia hora, que seja, entendeu? Então quando a gente fala, que a Lívia falou, o que é um treino vigoroso, né? O que seria se movimentar de maneira vigorosa? Então seria um treino orientado, um treino dentro... seguindo metodologias de treino, um treino seguindo intervalos, um treino seguindo séries, ou até um treino planilhado de corrida, né? Mais orientado. Então, eu entendo que seja um treino mais orientado, um treino onde a gente consiga, de fato, exigir da nossa musculatura e fazer com que eu tenha benefícios fisiológicos para o meu corpo, né? Além de mental. Tu falou orientado para as necessidades daquela pessoa, exatamente, né? Orientado para o que ela dá conta e para o que ela necessita. Também, né? Além de ser um treino, um treino que eu consigo seguir uma metodologia, né? Certo. A gente sabe que tem inúmeras metodologias de treino, então essas 3 vezes na semana que eu tenho que me exercitar de maneira vigorosa, seria, na minha concepção, um treino onde eu consiga realmente, fisiologicamente falando, ter um estímulo muscular legal, entendeu? E não fazer algo de maneira aleatória. Mesmo eu sou defensor da atividade física de maneira em geral. Então, assim, eu não tenho condição de ter um personal, ou eu não tenho condição de ter um treino orientado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha praça, vou dar uma corrida, vai valer, entendeu? Eu vou lá na minha praça, vou pegar uma bicicleta, vou dar uma pedalada de 30 a 40 minutos, 1 hora. Então, assim, a atividade física, ela nunca é demais. Mas o vigoroso que eu entendo é algo que realmente faça sentido fisiologicamente para o nosso corpo. Que possa trazer uma contribuição mesmo, né? Isso. Maravilha. Só acrescentando um pouquinho aí com o que o Thiago está falando, a gente tem que destacar alguns pontos, né, que são interessantes. O primeiro, o que é exercício físico, o que é atividade física. Bom, né? bom. Primeiro ponto que a gente tem que destacar. Então, o exercício físico, né, é algo
totalmente planejado, organizado. Então, quando você faz qualquer atividade com planejamento. Já a atividade física, muitas pessoas fazem no dia a dia. Um exemplo é um carteiro, que ele se movimenta, né, para fazer o trabalho dele diário. Ele tem um gasto calórico, um bom gasto calórico, só que ele entra numa zona de acomodação e conforto depois de certo tempo. Então, isso tem que ser destacado. Assim como pessoas que trabalham com ações de casa, né, do cotidiano. Ali a gente sabe que é uma demanda também energética muito boa. Só que elas acabam entrando num processo, né, de natural de adaptação metabólica, porque elas repetem aquelas atividades diariamente. Então, a gente tem que separar o exercício físico da atividade física. E o exercício é algo planejado, né? Dentro de variações de séries, de estímulos, de várias coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que Lívia também trouxe informações bastante relevantes com relação à questão da OMS. Hoje, né, a gente tem essa questão de 150 minutos, que foi até alterada. Antes a OMS recomendava basicamente 60 minutos por semana. E aí também isso é muito... a questão da intensidade, ela é relativa. O que é intenso para mim pode ser fraco para você. Então a gente tem que saber diferenciar um pouco essas questões de intensidade. Então hoje, para adulto, é recomendado 150 minutos na semana. Ou seja, mínimo, né? No mínimo, ou seja, 30 minutos de segunda a sexta, né? 30, 60, 90, 120, 150. E para criança e adolescente é recomendado 60 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. E aí a gente entra nesse viés da intensidade, né? Que isso é muito relativo. Quando a gente fala desses 150 minutos que a Lívia falou, é uma intensidade de leve para moderada. A gente também tem outro dado da OMS, que é 75 minutos de forma intensa. Mas a gente não tem como calcular o que é intenso para mim e o que deixa de ser intenso para Thiago. Então, isso aí é apenas um parâmetro, né? Mas se as pessoas tiverem, né, essa capacidade de já seguir ali diariamente, fazer um exercício físico planejado, eu já acho que é um ganho muito, muito válido. Sim. Sem contar hoje, né, que a gente também tem uma mudança, né, na questão... A atividade física, durante muito tempo, foi comercializada de forma estética. Para meios e fins estéticos, né? E hoje a gente está falando aqui no podcast uma coisa relacionada mais à parte mental, né? Que é a importância da atividade física, não só relacionada a emagrecimento, hipertrofia, composição corporal, e sim uma parte, né? Que a gente vai mais para questão mental... Prevenção de doenças, né? Descarregar o estresse. Exatamente. Também. Então, isso eu acho que hoje a gente teve uma mudança, principalmente após a pandemia, que foi super válido para todo mundo, né? Muito. Tu falaste essa coisa do vigoroso, né? O que é vigoroso para um, o que é vigoroso para outro, né? Enfim. E aí eu lembrei lá do livro, né? Do Outlive, que eu não lembro agora o autor, que ele diz o seguinte... Se você estiver fazendo uma atividade física onde você consegue falar uma frase sem esforço, você não está fazendo o esforço necessário, o exercício, né? Sim. Então, se você, por exemplo, você está correndo e você está conversando com outra pessoa tranquilamente, essa atividade ela não está sendo, não está dando retorno. Digamos que ela se enquadra numa atividade de leve a moderada. Isso. Então, se você fala uma frase com esforço, ok. Mas, pelo menos, e aí lá no livro ele dá essa indicação de que você tem que fazer, pelo menos na semana, 2 vezes, uma atividade física onde você não consiga nem falar a frase. Né? E aí eu lembro também que recentemente eu fui numa nutricionista que levei meu pai, que é uma pessoa idosa, e ela disse assim para ele, olha, a atividade física você tem que fazer fazendo careta. Se não estiver fazendo careta, ela não está funcionando. Surte defeito, né? Eu faço careta. Então, eu acho assim que essa régua do que foi o que vocês estavam falando, que o Thiago falou, que a Lívia falou agora, sobre o que é uma atividade intensa. Então, isso é questão realmente bem individual. Então, o que é intenso para a Thaís, não é intenso para a Lívia, e o que é fácil para mim é difícil ou intenso para o Thiago. Então, isso é questão mesmo de individualidade biológica, né? Sim, sim. Então, e o importante, o profissional, né? A gente treinar com um profissional, que ele consegue identificar, de fato, o que, às vezes, vocês treinam com a gente. Então, vocês estão fazendo uma série e a gente consegue ver na cara que tá um exercício tranquilo. Então, um profissional, né?
ele vai lá, aumenta um pouquinho a carga, justamente pra gente conseguir dar essa intensidade aí nos treinos. Para não chegar nesse nível do que o Diego falou, de ser um gasto calórico, um gasto energético que se acomoda, né? Sim. Então o corpo, ele precisa... Tô entendendo pela fala de vocês que o nosso corpo, ele precisa ir também... É um planejamento, né? Na verdade, é um planejamento. Dificuldade para que aquilo seja, de fato, considerado, né, um esforço físico, né? Lá no estúdio, a gente tem... Eu tenho percebido, né? E algumas outras academias também, o cenário atual tem mudado muito das pessoas que têm buscado, foi algo que tu falou também, depois da pandemia de Covid, o público... Né, a relação das pessoas com a atividade, com o exercício físico de forma organizada tem mudado, né? Depois que ficou todo mundo ali trancafiado dentro de casa e quando a gente pôde voltar, né, para o mundo real, as pessoas passaram a buscar o exercício físico de outra forma. Sim. Não só pela beleza, não só por uma questão estética, mas por... uma questão mesmo de saúde mental, autonomia, flexibilidade, enfim, né? E aí eu tenho percebido que o público tem mudado. A gente vê pessoas muito mais velhas, né? Pessoas ali de 60, 70, 80 anos treinando bem, treinando de forma organizada, né? Ali de forma acompanhada. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Quais vocês acham que são os benefícios, né, para esse público, né, assim, o que é que uma pessoa de 60, 70, 80 anos nessa faixa etária ganha quando ela se dispõe, né, a não se acomodar, a sair de casa, a ir para uma academia, a treinar, a fazer esforço, o que é que vocês acham que ela ganha, tanto em nível de saúde mental quanto saúde física? Perfeito. Eu acho que a gente tem que destacar, né, o máximo possível a questão da pandemia, né, porque foi um marco, né, tanto na parte física quanto na parte emocional. Sim. E a gente tinha antes da pandemia, né, basicamente 80% da população sedentária. E pós-pandemia a gente tem muito mais pessoas ativas, né? Hoje em dia a gente chega aí no nível de sedentarismo de 60%. Então melhorou, né? Por que isso? Primeiro a parte física, né? A parte física a gente obviamente observou que as pessoas que faziam atividade física durante a pandemia, elas estavam menos propensas a ter, né, alguma coisa relacionada à Covid. As complicações, né, com relação à Covid. Esse é o primeiro fator. Sim. E aí a gente tem também o fator de isolamento, tudo que aconteceu durante a pandemia, que tiveram inúmeras questões psicológicas, né? Então a gente já entra na questão, né, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. E pós-pandemia a gente teve, né? Só rapidinho, só fazendo outra coisa também, abuso de álcool na pandemia também teve um aumento muito grande do consumo, foi. Sim. Então a pandemia eu acho que ganha de peso também, né? As pessoas também desenvolveram certas compulsões alimentares por conta da ansiedade, muitas vezes, né? Então eu acho que na pandemia a gente conseguiu, né, obviamente ver que as pessoas que faziam exercício físico, elas estavam mais fortalecidas. E pós-pandemia, eu acho que teve tanto a parte emocional quanto a parte física, elas se linkaram bem mais, né? Então as pessoas começaram a entender que o exercício físico, obviamente, para a parte física, estética, fortalecimento, bem-estar, saúde, tudo isso era importante, mas que também para a parte emocional, todos esses problemas relacionados, né? Tanto a questão de depressão, ansiedade, tudo isso, a pílula mágica que é o exercício físico, o bem-estar, né, toda a liberação hormonal que trazia para os praticantes, né, elas tinham uma propriedade melhor com relação à resposta, tanto física como mental, né? Sim. E aí, no caso das pessoas idosas, tem uma coisa também que a gente fica sarcopênico, né? A gente vai perdendo essa massa não tem como, é o processo, né, degenerativo do ser humano. E aí tem como, por exemplo, uma pessoa idosa, né, que chegou já, sei lá, 65 anos e não tinha essa
esse treino vigoroso, ter recuperação muscular, vocês observam isso? De conseguir recuperar músculo mesmo após 65 anos? Então, assim, aproveitando também um pouco da pergunta de Thaís, né, sobre a mudança de chave do público mesmo no geral, falando mais uma vez voltado lá para a experiência dentro do nosso estúdio, a gente tem um aumento significativo, né, de idosos, né, que estão procurando, buscando realmente a musculação, né, ou o exercício físico, né, de maneira geral. Alguns benefícios que são óbvios, assim, relacionados à nossa experiência mesmo ali do dia a dia, e o que é muito gratificante pra gente, né, ver isso. Então, assim, atividades do dia a dia, né, como, sei lá, vou subir aqui um degrau para eu colocar uma coisa mais alta ali no meu armário. Muitos idosos hoje moram só, então a gente dá mais autonomia para ele, né? Sim, a pessoa vai tomar banho, ela entra no box, ela já não tem tanto medo de escorregar ou de... Então, assim, acho que a questão... fundamental a questão da autonomia, né, do dia a dia. Que vem da consciência corporal, né? Carregar uma sacola de compra, isso entendeu? É saúde mental. Isso é saúde mental. A pessoa se sente válida, a pessoa se sente útil. Não tô atrapalhando ninguém, tô vivendo a minha vida. Então, acho que isso é um ponto-chave ali também. Além, né, claro, dos benefícios mesmo de... prevenção de doenças, né, cara? A gente consegue ter uma taxa controlada, a gente consegue se alimentar melhor, dormir melhor. Então, acho que o ponto-chave seria isso. E em relação à questão de massa muscular, né, que a Lívia falou, a gente sabe da dificuldade, né? Depois de uma curva, né, de produção de testosterona, é bem mais complicado. A gente precisa realmente de um acompanhamento nutricional. Então, assim, é uma série de fatores. Mas essa musculatura ali, a gente pelo menos consegue manter ela... Não vou perder massa muscular, entendeu? Pelo menos eu consigo estagnar ali ou ganhar um pouco de mais de força, entendeu? Mas recupera... Na verdade, a gente sabe que a gente tem um declínio, né? A partir dos 35, 40 anos com relação à questão de massa muscular, testosterona, tudo isso. Só que o que acontece? O grande intuito aí é a preservação da função. Exato, preservação. Então, a gente preservar, ano após ano, essa perda de massa muscular, principalmente a questão dos idosos, que a gente está relatando, de 60 a mais, vamos para 60 a mais. Sim. Ali a gente já tem, hoje, a gente tem um índice muito alto de idosos que fratura por queda. A pessoa cai, então tem um fêmur, algum osso quebrado. Então, o nosso intuito é o quê? Fortalecimento, né, das articulações, prevenção de artrose, de osteoporose, a funcionalidade, a autonomia. Eu acho que isso é o mais essencial, né, com relação a essa questão dos idosos. Sim. Então, a gente sabe esse ponto-chave, que tem um declínio, né, com relação à massa magra, massa muscular, que a massa muscular é vida, né? Quanto mais massa muscular, quanto mais massa muscular, melhor. Então a gente tem que fazer também a gente tem que ter fazer essa conscientização, né? Quanto mais a gente conscientizar a população, principalmente a galera de 40, 50, 60, que eles vão ter uma autonomia, né? Na parte, quando eles chegarem na fase idosa, né? Melhor, com mais vitalidade, mais funcionalidade, vai ser melhor para todo mundo, né? Outra informação também importante da musculação é que a gente fala também bastante a gente basicamente só fala de músculo, mas a gente sabe que idosos também, e na musculação a gente consegue trabalhar uma massa óssea, né? A reserva de massa óssea. O que é uma massa óssea? É um osso forte. Sim. Tá? Então a gente sabe que idoso caiu, quebra rapidinho, tem fraturas. Então, na musculação, a gente vai fortalecer o nosso osso também. A massa muscular esquelética também se fortalece com a musculação. E assim, a gente está falando de músculo, osso, e aí tem um outro dado que é o seguinte: a inatividade física é responsável por até 5 milhões de mortes por ano, que está associado ao aumento do risco de doença cardiovascular, diabetes tipo 2, câncer, e além de contribuir com sintomas de depressão e ansiedade, que acaba gerando outros processos de adoecimento no corpo, né? Então, assim, ou seja, né, numa frase bem, o sedentarismo mata. Sim. Exatamente. Né? Virou questão de sobrevivência mesmo, assim, na verdade sempre foi, né, mas hoje a gente tem mais informação, então, basicamente, falando, tu tá querendo assustar, terrorismo, não.
mas é basicamente questão de sobrevivência mesmo, se manter ativo, né? Se manter ativo. Sim. Tanto mental também, né? Ativo mentalmente também, né? Não, e essa coisa da saúde emocional, né? A gente vê muito no consultório, vê muito na clínica, quando a pessoa ela se vincula, porque assim, vamos lá, é horrível fazer esse exercício físico, né? Então, assim, eu costumo dizer, inclusive lá na Vitale, que ninguém vai para a academia dizendo assim, ai, que delícia, estou indo fazer isso aqui. Não. Mas, ok, tem um benefício, a gente sai de lá se sentindo muito melhor, começa a dormir melhor, o intestino funciona, enfim, uma série de coisas, uma série de benefícios. E a gente vê na clínica, né, pessoas que chegam para atendimento com processo de ansiedade muito alto, ou seja, quando se vincula, não só a academia, a musculação, mas de repente, eu falo muito no consultório, assim, vai tentar um beach tênis, porque escuta música, conversa com outra pessoa, qual é o esporte que você gosta, recupera teu vínculo com o basquete, com o vôlei, com o tênis, sei lá, o que for. Às vezes a pessoa tem essa memória, né, o futebol, que fez lá na adolescência, na infância. Então, quando a pessoa se vincula a alguma coisa, como a gente vê uma curva, assim, de qualidade de vida, de controle dessa ansiedade, que não necessariamente ela precisa estar controlada. Nós somos pessoas que estamos num mundo que a gente precisa de uma certa ansiedade, mas assim, o quanto você consegue existir sem prejudicar suas atividades do cotidiano, né? Então, assim, mas tem essa dificuldade, e que eu vejo que é o grande e maior problema, é de encontrar, né, um afeto. Algo prazeroso, né? Um afeto, ou seja, e aí eu faço um depoimento pessoal que, qual é a grande diferença lá do Vitale? Essa coisa de você se sentir cuidada, né? Hoje eu fui fazer atividade física, cheguei com dor no joelho, saí sem dor no joelho. Isso é incrível, né? Então, assim, como criar esse afeto? Será que tem como, sabe? Criar esse afeto pela atividade física? Sim. A gente costuma falar, né, que a pessoa procura ou pelo amor ou pela dor, né? Então, esse é o primeiro ponto. E a gente lá no Vitale, a gente é muito cuidadoso, né? A gente consegue o máximo possível individualizar cada pessoa. Então a gente sabe se aquela pessoa ela dormiu bem, a gente sabe a rotina fora ali do estúdio, porque o externo também é muito importante para a gente passar o treino. Porque, um exemplo clássico, a gente tem várias mães, e mãe a gente sabe que não dorme bem, não tem uma produção, né, hormonal legal à noite. Então tudo estresse de gestação. Então tudo isso a gente tem que mapear para poder passar um tipo de treinamento, né? Então, a gente tenta o máximo possível lá dentro do estúdio individualizar. A gente sabe também que tem muitas pessoas, né, que não são adeptas, né, que é o caso de Lívia, mas que faz, né, atividade física consciente pelos benefícios, né? E é exatamente isso, é perfeito. O que falta, eu acho, na maioria da população é essa conscientização de entender que, como o Thaís mesmo falou, hoje a pessoa vai no psiquiatra, vai no psicólogo, né? Então, tudo hoje é atrelado ao exercício físico, porque não tem nada mais importante que a liberação hormonal que os exercícios eles te trazem. Além pode ter a medicação ali para ajudar, né, com relação a algum ponto, mas a liberação de dopamina, de endorfina, né, de serotonina, todas essas liberações, elas são extremamente potentes, né, onde o seu aluno ele vai sentir um bem-estar, prazer, tudo isso que eles procuram, né, que eles estão procurando diariamente, e obviamente, atrelado a um profissional de saúde, né, isso aí vai fazer toda a diferença. Fora isso, né, tem uma questão, assim, além de toda a parte fisiológica, né, dos neurotransmissores que trazem o bem-estar. Eu penso muito, e aí a Lívia fez um depoimento pessoal, né? Pensando muito em mim, assim, na minha história com a atividade, com o exercício físico, né?
o quanto de um aprendizado que tem também, né? Um aprendizado que é possível generalizar. Então, eu aprendo alguma coisa ali sobre o meu corpo ou sobre a minha capacidade, né? Um dia eu chego na academia e eu não consigo pegar 2 pezinhos de 2 quilos. Mas aí, com o tempo, eu vou Sim, né, trabalhando em cima dessa capacidade. E aí, quando eu vejo, eu tô com 2 pezinhos de 5, né? Eu vejo ali eu me tornando, eu aprendo, né, que o meu corpo é capaz de fazer alguma coisa que até então eu desconhecia. Na tua prática, né, Thiago, assim, tu tá falando, tu contou pra gente aí, tu se entregou porque aqui, né, de 12 anos trabalhando com isso, tu percebe isso também, assim, de alunos que chegavam, né, que ao chegarem, tinham muito uma insegurança de não, mas eu não dou conta de fazer isso, não, mas eu não vou saber fazer isso, e hoje você conseguir ver que esse aluno, ele progrediu não só num nível de reserva de músculo, mas que ele progrediu inclusive nessa autoconsciência de, cara, eu achava que eu não dava conta, mas olha aí, eu tô dando conta, né, aumenta aí minha carga porque isso aqui já tá fácil. É um processo fácil de vocês enquanto profissionais da área observarem, perceberem como é que vocês também podem fazer para ajudar o aluno a aprender algo sobre ele mesmo. Então, assim, isso para mim é o que, na verdade, é o que mais me chama a atenção na educação física, né? Então, é algo que, na verdade, era o que mais me motiva, né? A estar lá todos os dias no Vitale ou onde quer que eu esteja prestando serviço, né? Então, ao longo da minha vida. Então, o que mais me motiva é justamente esse aspecto aí que tu falou. Não é a questão de eu perceber que, além também dessa questão, claro, né? Que é uma questão de resultado, de ver que você entrou um pouco acima do peso e agora você tá ok. Isso é satisfatório para mim como profissional. Mas o que é mais satisfatório para mim é fazer a Lívia estar há 4 anos treinando sem parar. Tipo assim, sem parar? Não, ela vai fazer uma viagem, ela para, ela tá doente, ela dá uma pausa. Mas o mais satisfatório para mim é tu ver uma pessoa... exatamente, voltar e tu ver uma pessoa que nem o Thiago falou, a gente consegue estar mais próximo dos clientes lá do Vitale. Então a gente praticamente sabe um pouco da história de cada pessoa. E tu vê que uma pessoa que praticamente odiava a academia, ela não consegue viver sem, mesmo ela dizendo que ela odeia. Então foi o que tu falou. A evolução de uma carga, pra mim, talvez nem seja o ponto-chave, assim, da minha satisfação profissional. O ponto-chave pra mim é basicamente manter uma constância, que eu sei que a pessoa tá com saúde, entendeu? A pessoa tá com saúde, ela tá indo, ela tá, querendo ou não, ela tá lá, tá disposta, tá, entendeu? Então, pra mim, o mais satisfatório é isso. Além do, claro, tu vê que tu não conseguia fazer um supino reto com uma barra de 20 quilos. E hoje tu já tá vendo que tu já tem uma confiança, tem uma autonomia melhor, tem uma autoestima melhor de às vezes até mesmo encarar um desafio, tipo, eu vou fazer com esses 5, eu posso tentar e posso conseguir. E antes tu já chega, não, 5 é muito pesado. Então, assim, basicamente é o que mais me dá satisfação hoje em dia, é isso. É legal, né, só complementando o que o Galego tá falando, tipo, essa parte, né, fisiológica, né, de aumento de força, emagrecimento, melhoria de resistência cardiorrespiratória, pra gente é interessante, é legal, mas a gente tem que destacar também que lá dentro tem pessoas que melhoram com relação à autoestima, né? As relações interpessoais também, que às vezes a pessoa quer se sentir notada, né? Às vezes a pessoa vai para lá mesmo só para conversar, para ter um momento de lazer, um momento de prazer. E tanto, eu falo isso, tanto a academia como o estúdio, ela tem que ter 2 pontos chaves, é o pertencimento e as relações pessoais. Sim. Né? Então, sem isso, é difícil você manter um cliente durante muito tempo, porque, querendo ou não, foi o que Lívia falou, a atividade física, para muitas pessoas, ela não é prazerosa. Então, a gente tem que encontrar outros meios de fazer com que aquela pessoa ela se sinta confortável no ambiente, que ela permaneça o máximo possível, né? Sim. Tiago tocou num ponto-chave, um ponto que eu escuto hoje em dia muito, muito mais do que eu sempre escutei. Mas essa semana mesmo, chegou uma pessoa lá e falou, na verdade, eu não odeio a academia, eu odeio o ambiente da academia, eu odeio, assim, até sendo um pouco... Eu odeio as pessoas que frequentam, assim, eu não sei, talvez pelo fato de ter uma questão muito ego, assim, dentro da academia, né? Às vezes tem muita gente que
que julga uma pessoa. Sim. Então eu acho que esse paradigma hoje é que tem que ser quebrado, entendeu? Sim. Que a musculação, ela não é só pra forte. É pra todo mundo. Ela é pra todo mundo. A academia entendeu? precisa realmente se tornar um ambiente pra todo mundo. Porque por muito tempo não foi. Exatamente. Né? Essa ideia que o Diego trouxe ali no começo da nossa conversa, de que por muitos anos, né, essa ideia de que o exercício físico era apenas para fins estéticos, né, de que a academia era um lugar para status, né, para garantir status social, ou meio que um desfile de corpos muito exuberantes, isso. né? Eu sou eu assumo que eu sou de um momento que eu evitei a academia por muitos anos por conta dessa ideia, né, de entender aquele lugar não é para mim. Exatamente. Né? Eu fui uma criança que não foi muito estimulada psicomotoramente, assim, motoramente, né? Não fiz exercício, esporte, enfim, por outras questões. Então, quando eu fiquei adolescente, que as pessoas diziam, vai fazer uma academia, eu pensava, mas esse mundo não é para mim. E aí é muito bom quando a gente encontra um espaço que a gente pode pensar, bom, esse é um espaço que não é só para mim, é um espaço para mim e para qualquer outra pessoa que buscar. Então eu divido hoje, né, o momento que eu vou na academia, eu treino com uma pessoa de 70 anos, com um menino de 15, né? Bom demais. E é massa, né? Inclusivo, né? Tem que ser inclusivo. É a diversidade. Sim. E aí tu falou da adolescência, que é um outro público, né? A gente falou aqui dos idosos. Isso. E aí a gente tá falando de um público que tá em telas, né? Em jogos. Tá assim, uma dificuldade muito grande da gente tirar esse público de casa para fazer atividade física, né? É um público bem preocupante mesmo. Muito, porque inclusive tu citaste a pandemia, né? Sim. A gente tá falando de um público agora que entrou na adolescência num Resquício momento, de pandemia também. num momento que tava, né, dentro de casa, enfim, e aí o digital, assistiu aula online, enfim, uma série de coisas, e que tem um dado também que, assim, 80% na América Latina dos adolescentes são sedentários. Eu ia te fazer essa pergunta. Exato. E aí, assim, é muito preocupante. Deixa eu ver se é 80% só mesmo, porque eu fiquei bem chocada com esse número aqui. Exato, 80% globalmente são insuficientes ativos. Ou seja, ele tem uma atividade insuficiente para o que precisa, né? Uma bomba de hormônio, um crescimento, uma série de coisas. A gente sabe que no contexto, né, neurológico tem uma mielinização dos neurônios justamente ali no final, 16, 17 anos, que completa isso. Ou seja, tanta coisa acontecendo e a criatura está lá, sedentária, no computador, jogando videogame. Tá, onde está indo essa energia, né? Um desafio, assim, eu acho que gigantesco. Tremendo, isso é importantíssimo, Lívia, ter abordado esse assunto aí das crianças, né? Que eu vi uma pesquisa recente que em 2025 a gente vai ter 7 milhões de crianças, adolescentes, né, de 7 a 18 anos, obesos ou com sobrepeso. Né? Então isso é preocupante, alarmante, né, para a nossa população. E aí são vários os viés, né? A gente, desde estímulo, né, como o Thaís falou, ela não foi uma criança incentivada pelos pais para procurar ali desde sempre praticar alguma atividade física. Hoje a gente sabe que a diminuição de centros, né, de parques, a violência, tudo isso diminuiu muito. A criança estar na rua, brincando, estimulando, né, as aptidões físicas. E também tem que destacar a alimentação, né? Hoje a gente tem muitos alimentos processados, a correria do dia a dia. Então, tudo isso está agravando, né, a questão das nossas crianças e adolescentes, né, que não estão sendo estimulados. E o que acontece? Eu acho que a gente vai ter um problema grave futuramente, né? Principalmente se tratando de crianças, né, de tela também, como o Lívia retratou aqui. Eu acho que hoje o nosso problema, eu dei aula para crianças, as crianças elas não sabem girar. Você pede para uma criança girar, rodar, a criança não sabe mais. E isso é falta de estímulo, né? Isso é falta de... E é de criança que a gente faz, né? Obviamente a motricidade ela é traçada desde de criança, adolescente. Né? Então, uma criança que vai ser estimulada,
obviamente, né, ela vai levar aquele estímulo, vai levar aquela questão de esporte, de educação física para outras crianças. Então a gente tem que o máximo possível ir na origem do problema para a gente poder tentar ter uma sociedade mais ativa futuramente, né? Sim, totalmente. Aproveitando tudo que vocês falaram em relação, né, às crianças, ao nosso futuro, né, de saúde mesmo, é o futuro da nossa saúde, são as crianças, né, óbvio. A gente tem um fundo de esperança que a gente pode, nós 4 aqui hoje, a gente pode fazer um pouco de diferença, de passar diferente para o nosso filho, na questão do exemplo mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, isso é comprovado que as crianças, elas praticamente, elas repetem o que elas olham dos pais, independente de qualquer coisa. Aprendem por modelação. Aprendem por modelação, além da questão genética, né, que a gente vai passar. Então, eu sempre digo, muita gente fala, não faço atividade física, porque meus pais nunca fizeram atividade física, eu olho, enfim, meus pais não me botavam para fazer. Então, vamos ser a pessoa que vai quebrar isso da nossa família, entendeu? É chato, mas a gente precisa passar muito mais do que dinheiro. A gente precisa passar saúde para nossas próximas gerações. E como a gente vai fazer isso? Quebrando justamente essa linha. A minha família é toda sedentária, mas você pode fazer diferente. Isso. E assim, a gente fala que é chato. É chato. Mas assim, não precisa ser sempre chato. É possível também, né? Eu costumo dizer, eu criei quando eu comecei meu projeto, assim, o meu movimento para atividade física foi muito por saúde, né? Quando eu olhei umas taxas lá, eu falei, não, gente, tá bom, já passei dos 30, não dá mais para brincar. Aí eu criei um projeto para mim. Eu ia lá na médica que me acompanhava e dizia, olha, eu tô fazendo redução de danos. Eu tô fazendo tudo que é possível no tempo que eu tenho, mas assim, tem momentos que eu não vou conseguir. E tá tudo bem também. Normal. E muito na ideia, assim, de brincar. Como uma das taxas mais preocupantes minhas era um cortisol muito alto, né, um estresse muito alto, então eu ficava, todo dia que eu ia na academia, o meu post era mais um treino, menos cortisol, né? Então muito nessa ideia de ter um plot, assim, de ter um objetivo. Sim. Eu acho que, enfim, a gente fica falando, é chato, é um porre, eu não gosto, mas quando a gente, isso que a Lívia falou, né, quando a gente encontra um investimento afetivo de eu reconheço para que eu estou fazendo isso, né, que é uma pergunta que no consultório a gente utiliza muito como recurso, né? Sim. Para que fazer isso? Para que investir nisso? Né? Eu acho que muda tudo. Então, isso que tu tá dizendo também, Thiago, né? De para que ensinar meu filho e dar o exemplo pro meu filho? Para que a geração dele, isso aí. Né? Para que a gente evite doenças. Isso que tu falaste, né? Dos pais, eu já vi depoimento da seguinte forma. Vou colocar meu filho de castigo. Essa semana ele não vai pro futebol, porque ele adora. Cara, tire qualquer outra coisa. Eu também sou desse mesmo pensamento. Tire qualquer outra coisa. Porque já tá tão difícil, né? Isso. Então, assim, o esporte, né? A atividade, ela não deve ser uma punição. Ou seja, o que é que nem visto como também um privilégio, né? Ou seja, vai fazer atividade qual é a associação que ele faz? Qual é a associação que ele faz? Eu só vou fazer atividade física se eu estiver bem em outras coisas. Sim. Quando, na verdade, não é isso. Ele só vai estar bem, no geral, se ele tiver Exato. Então, assim... É isso mesmo, esse padrão que tu falaste de 60 minutos diários, eu sempre defendi criança fazer atividade física sem parar, todos os dias. Então, assim, faz tênis, faz natação, faz o que for aparecer, vai fazer atividade física. Porque justamente para sair de casa, para interagir com outras pessoas, com iguais, porque em casa, inclusive, tá com pais. Né? Eu ia falar isso, a questão social do esporte. Tu vai estar num campo de futebol, tu vai estar frequentando com pessoas da tua faixa etária com várias realidades de vida. Exato. Entendeu? Aprendendo aprendendo a dividir, aprendendo que existe um momento para tudo, né? Que a tua chuteira é de tanto, mas a chuteira de tanto não é do outro, não é de tanto, e tá tudo mais bem. Gol. E tá tudo bem. É questão do respeito também, que o esporte em si é implacável, né? E como é que é nas escolas? Porque assim, eu fui uma estudante de escola que eu arrumava desculpa para não fazer educação física. Eu também. Qualquer desculpa, porque eu achava horrível.
Então, assim, como é que é isso hoje? Né? Como é que tá? Vocês sabem como é que está funcionando a educação física na escola? Hoje essa questão escolar, né? A gente tem alguns estímulos, né? Hoje, particularmente, as crianças, os adolescentes, na verdade, do primeiro, segundo, terceiro ano, eles não são mais obrigados a fazer o exercício, a educação física tradicional que a gente fazia. Então, eles podem se matricular em qualquer academia, que isso já vai ser válido. Uma modalidade também, uma modalidade. Sim. Exatamente. Mas eu vejo hoje também que nessa parte mais infantil, mas onde a gente destacou essa questão da motricidade, que é onde a criança ali está aprendendo, né? Os domínios, né, específicos de girar, de aperfeiçoar, né? De lateralidade, vários fatores. Eu acho que hoje as escolas elas estão tendo um cuidado específico com relação a essas crianças, né? Principalmente ali na parte de orientação, de atividades lúdicas voltado para o esporte. A gente mesmo, eu e o Galega, a gente fez futsal a vida toda, né? Hoje, e a gente vê que nas escolas hoje a gente tem muito mais o profissional, né? O intuito de realizar aquela atividade física ali lúdica, mas voltada para o jogo, para a ludicidade ali, que também faz parte de um contexto aí da escola, né? Eu confesso assim que realmente eu tô, pelo menos pelo que eu acompanho, eu tô mais focado mesmo nessa parte de academia, de estar dentro de estúdio, etc. Eu confesso que eu tô um pouco assim, a parte disso, mas o que eu observo lá no meu dia a dia, alguns alunos que, bastante na verdade, eu vou fazer academia, tu me dá um documento, uma declaração, que eu prefiro fazer aqui do que a educação física da escola, mas acho importante também, entendeu? Porém, como eu falei, eu não posso dizer como é que está sendo esse trabalho específico dentro da escola, Se tem mas conscientização. eu acho que é para ter, na verdade, né? Até porque a gente também não pode falar porque há uma infinidade de escolas, né? De realidades escolares e educacionais também, né? A gente não tem como pressupor que a realidade de uma escola privada é a realidade de uma escola pública, né? Às vezes existem escolas públicas que nem quadra tem, que não há nenhuma estrutura também para que esses alunos, né, se exercitem. Então, estou me lembrando aqui, a gente está falando de criança, né? Que na época da graduação em psicologia, na disciplina de psicomotricidade, a gente foi fazer uma atividade de observação, né? Eram grupos e o meu grupo ficou responsável por observar a estimulação psicomotora em bebês, né? Sim. Então, esse trabalho que se faz de natação para bebês muito voltado para essa ideia de que essas condições, né, fisiológicas ou biológicas, essas condições orgânicas, elas já são dadas geneticamente, né? Então, quando eu fui assistir isso, sei lá, eu era uma adolescente quase, né, assim, começo de curso, eu chego muito assustada vendo uns bebês de 6 meses na piscina, né? E aí, depois, conversando com a professora, que é uma educadora física, especialista nessa área, ela explicando, né, que quanto antes começar essa estimulação psicomotora, melhor, mais benefícios. Então, acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando aqui, né? Se oportunizar o contato com o esporte o quanto antes, porque às vezes as pessoas também sentem medo de qual é o melhor momento para colocar o meu filho, para colocar essa criança na atividade física. Né? Aproveitando rapidinho esse super gancho aqui, sempre a gente vai pegando um gancho e outro. Mas assim, outra coisa também que a gente vê muito, mas também já tá caindo por terra, essa questão de eu não vou botar meu filho na musculação porque ele não vai mais crescer, ele vai ficar... Então assim, são conceitos que hoje em dia não tem mais assim, não tem mais por que a gente ter esse medo, até porque como eu falei, o ser humano, a gente já nasce para se movimentar, entendeu? Então assim, ninguém nasce para não fazer nada. Eu com 1 ano de idade eu já posso fazer um treino, eu com 2 anos, claro que eu tenho que ter o conhecimento para eu poder fazer as atividades específicas para cada faixa etária. E mamãe, você que tá assistindo aí, que tem esse medo de botar seu filho, enfim,
pode colocar com pessoas, né, profissionais capacitados para fazer um treino de maneira específica dentro da realidade do seu filho. Todo mundo pode fazer atividade física. Todo mundo pode fazer atividade física. Sim, essa é a regra. Pode e deve. Né? E deve, exatamente. Sim. Não tem essa coisa de idade, né? A criança, eu vejo que ela é muito repetição do meio, né? Então, o primeiro ponto é esse. Se você tem os pais ali ativos... eu tenho 2 filhas, né? 3, né? Mas as 2 que moram comigo... Uma tem 5 anos e ela repete, né? O que eu faço, o que a mãe faz. Então a gente tá lá, ela estava hoje mesmo no Vitale. A gente agacha, ela agacha junto. Então isso ali já é o melhor estímulo que você pode ter. E falando dessa parte aí dos bebês, e eu tenho outra filha de 5 meses, né? Então ela já vai entrar na natação, onde tem todo esse processo de estimulação, que é a fase inicial, que é onde muitos pais, né? Eles deixam de investir nesse processo, mas mal sabendo que esse processo inicial vai ter ganhos futuros imensos, entendeu? Então, na parte de estimulação, é onde o bebê vai aprender a rodar, onde o bebê vai aprender a pegar algum objeto, a estimular a funcionalidade dele, né? Por completo, né? Para não virar uma adulta, como certas pessoas, né? Que demoram para reconhecer o que é direita e esquerda, né? Que não sabe ler um mapa, né? Tem pessoas, existem pessoas, né? Que pegam um mapa e não sabem o que é norte, sul, leste, oeste, mas a gente não estava aqui, como é que se eu girei, como é que eu tô parando no mesmo lugar? Então, tudo isso depende também da estimulação, as habilidades motoras, né? De lateralidade, coordenação, agilidade, flexibilidade, tudo isso vai se desenvolver nessa faixa etária, né? Perfeito. Eu vejo como obrigação. Obrigação. Tipo assim, meu filho, é porque meu filho não gosta de fazer atividade física. Não, ele é obrigado a fazer isso. É obrigado, tem que fazer. Assim como ir para a escola, estudar também, né? Exato. Eu vejo como uma coisa... Porque lá na frente tem essa coisa da memória, né, muscular, da memória do exercício. Eu fiz natação, né, criança e adolescente, e na época eu odiava, né? Eu era obrigada aí. E hoje, quando perguntam assim, qual esporte que tu gosta? É a natação, porque tem um afeto, é a coisa do afeto. Eu me identifico, eu gosto, enfim. Então é para criar lá na frente, de repente, esse vínculo, né? Esse corpo que tem uma história com um exercício, né? Contato, né? Um contato. Bacana. E de repente reverter esse futuro essa problemática de obesidade, problema cardiorrespiratório, enfim, acho que a gente tem um compromisso. Eu acredito que a solução realmente, Lívia, é atacar as crianças, né? Eu acho que é essa a solução. Porém, a gente sabe da dificuldade, né? Porque pra gente atacar as crianças, nada melhor do que os pais, né? Então, se a gente atacar as crianças, mas ele não tiver um exemplo dentro de casa, a gente acaba que a gente pode falar o que for que a gente vai perder. Sim. Então, é uma problemática realmente bem, bem complicada. Desafiadora. Mesmo, né? Sim. Pessoal, infelizmente, estamos nos encaminhando para o final. Quando a conversa é boa. Né? Quando a conversa é boa, né? Assim, o tempo voa. Mas se encaminhando para esse fechamento, né? Até por conta do nosso horário, que a gente não viu passar o tempo mesmo. Foi rápido mesmo. Eu queria deixar o microfone aberto, né? Para vocês trazerem uma palavra final, né? De vocês deixarem alguma sugestão, se quiserem indicar também algum trabalho, alguma rede social, um livro, qualquer coisa. Mas agora é com vocês, só para a gente poder, né? Para quem está nos ouvindo e assistindo, poder deixar aí alguma mensagem. Eu acho que a gente falou de inúmeras coisas, né? Bastante coisa pertinente, bastante conteúdo relevante. Só complementar, eu acho que a gente tem uma mudança, né, na comunicação do fitness, do mercado atual. Então a gente tem que... Thaís falou muito com relação à questão das doenças crônicas degenerativas, né? Principalmente a parte da saúde mental e a parte de obesidade. Alguns relatos foi falando do cortisol também, que é super importante. Então, eu acho que a gente tem que tratar o exercício físico como qualquer relação na vida. Eu estou tendo mais benefícios, então eu vou continuar. Sim. Então, o exercício físico é exatamente isso. Show. Então, a gente vê, eu tenho um problema com insônia, fez exercício, vai dormir melhor. Eu tenho um problema com alimentação, fez exercício, eu vou conseguir melhorar, né, aquela compulsão.
eu tenho dor em determinada região, determinado local. Eu vou fazer exercício, vou fortalecer e vou melhorar. Então a gente vê que todo o nosso corpo é interligado, né? Tanto na parte hormonal e nos benefícios que o exercício físico ele traz para a gente. Sim. Então nessa parte ela é fantástica. E na parte principalmente mental, como a gente já relatou também, né? Todas essas doenças hoje, a gente sabe que a gente tem hoje um dia muito atarefado, né? É família, é filho, é trabalho. Então, tudo isso também, através do exercício, você vai ter uma resposta boa de não estar estressado, de autoestima, de todos esses fatores que a gente veio tratar aqui hoje, né? Sim. Infelizmente, o tempo é curto. O bate-papo foi super prazeroso. Queria mais uma vez agradecer vocês. A gente que de agradece. coração. Além de alunas, né? Parceiras nossas também lá dentro do estúdio. Agradecer João Ricardo também, né? Foi aluno nosso também há muito tempo. Cara, super gente boa. Fez um instituto aí, vocês dois, né? Que é um instituto aí hoje renomado em São Luís. Te agradecer também mais uma vez, Lívia, por esse bate-papo aqui, que foi sensacional. Vai ter mais oportunidades. Com certeza. E é isso. E Galegote também, nosso parceiro aí de podcast, é o 3º, 4º. Sempre dá aquele nervosismo no início, mas depois a conversa flui. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez também agradecer e dizer que a gente nós sejamos incansáveis aí nessa busca, né? De melhorar a sociedade no geral, entendeu? Acredito que nosso papel é bem importante, é um papel mesmo desafiador, né? Como já foi dito. Acho que agora, mais do que nunca, a saúde física com a saúde mental tem que andar lado a lado o tempo inteiro. Então, não tem como pensar em saúde física e não pensar na saúde mental, né? Sim. E assim como vice-versa. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que, de fato, tudo que a gente conversou aqui, o relato das meninas em falar que a atividade física é chato, que odeia, que não sei o quê, que até hoje vai odiar. Isso aí, quem fala que a atividade física é lindo, é maravilhoso, isso aí talvez está querendo até enganar vocês, porque de fato a atividade física tem que ser encarada como compromisso, né? E geralmente compromisso não é algo legal. Geralmente o compromisso ele vai ter que ter um tempo específico para isso. Né? Eu preciso me preparar para o compromisso. Sim. Então, geralmente o compromisso realmente ele tem que ser chato, tá? Então não caiam nessa armadilha de blogueiros e etc, de redes sociais. Então, o que eu peço é que a gente encare a atividade física de maneira séria, responsável, encare isso como uma herança que a gente vai deixar não só para os nossos filhos, mas para uma sociedade melhor, né? Sim, perfeito. E queria deixar nossas redes sociais também para vocês que quiserem seguir, Instagram, Vitali Studio Box, tá? O meu Instagram também, pessoal, é Thiago com H, Lisboa, PL. Diego Cassas. E também, só complementando aqui, Galego, a gente fica localizado ali em frente à Escola Crescimento, né? Estúdio Box Vitali, na Rua Mitras, de 6 horas da manhã até 21 horas, treinamento personalizado, individualizado, onde vocês vão se sentir no melhor lugar, um ambiente confortável e agradável. Valeu. Show de bola. Da próxima vez, espero em breve um novo encontro aí com uma... Com certeza. Tem muito assunto pra gente falar. Lívia, muito obrigada. Obrigada também. Pessoal, até a próxima. Hoje a gente fica por aqui. Até mais. Valeu, tchau, tchau.